Bom dia, a paz do Senhor para todos os irmãos em Cristo. Gente, essa semana eu comecei a ler a carta de Paulo aos Romanos. E aí eu li o capítulo 1 e queria compartilhar com vocês dos versículos e comentar um pouquinho sobre eles, especialmente um deles, que eu acho que é importante a gente saber. Então, vou ler aqui Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém? E aí, o que eu quero comentar com vocês aqui é que Paulo, ele fala acerca dessa fé, né? Que até então ele não conhecia antes de ter aquela experiência com Jesus. De ter ficado cego e de Jesus ter enviado um servo para orar por ele e ali ele passar a ver novamente, a enxergar novamente. Até ali, Paulo ele desconhecia a fé em Deus, ele desconhecia a fé em Jesus. E Paulo aqui ele fala categoricamente que nada nos dará a condição de chegar ao céu, a não ser a nossa fé. Tem muitas pessoas que se preocupam em serem boas, em fazerem coisas boas, achando que essa bondade, né, que eles identificam neles, possam dar direito a eles a chegar no céu, a ter direito ao céu. Mas Paulo aqui ele afirma que a única maneira da gente realmente agradar a Deus e ter uma oportunidade de um dia estar com Deus é por meio da nossa fé. É a nossa fé que faz toda a diferença. Ele diz aqui que ele não se envergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Por que Paulo disse isso? Porque é através dos evangelhos que nasce a fé no coração das pessoas. E ele disse, olha, eu não me envergonho do evangelho não, porque eu sei que ele é poder. Porque eu sei que é através do evangelho que a semente de fé vai ser lançada no coração de vocês, tanto de judeus como não judeus, de todos aqueles que acreditarem no Evangelho, nas palavras de Jesus, nas palavras que dá a condição da pessoa ter a fé no coração. Então a fé ela é um ponto fundamental para que a gente possa se chegar a Deus, né? A própria palavra diz que sem fé ninguém agrada a Deus, né? Então, quem tem fé agrada ao Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que acham que fazendo caridade, se omitindo de alguns maus, de algumas maldades, ele terá acesso à salvação, ele terá acesso a estar com Deus um dia no céu. Mas não é isso que a palavra fala. A palavra fala que é só por meio da fé que nós chegaremos diante do Senhor. Porque o justo, ele vive pela fé, né? Então, é a fé que faz com que Deus nos aceite como filho dele. Amém? Eu quero ler aqui um resumozinho que ele só vai afirmar isso que eu estou dizendo para vocês. Tá aqui, ó, na minha Bíblia. Eu gosto de ler, é importante. Isso aqui, ó, eu vou ler para vocês, para que vocês possam refletir junto comigo nessa manhã. Diz assim, ele promete aceitar todo aquele que tem fé. Deus não promete aceitar todo aquele que faz boas obras, todo aquele que se afasta do mal, todo aquele que faz o possível, né, dentro da nossa limitação humana para agradar a Deus. Mas ele promete aceitar todo aquele que tem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam.
A fé, a gente não consegue pegar a fé, a gente não consegue mudar a fé, né? A gente não consegue fazer da fé algo que esteja longe daquilo que Deus ele já propôs no coração de todos que têm fé. Então, a fé é algo que vem de Deus e vem por meio do Evangelho, vem por meio da palavra de Deus. Amém? Ninguém vai ter fé se não tem conhecimento sobre as coisas de Deus. A fé, ela nasce a partir do conhecimento das coisas de Deus. Amém? Então, a fé é um dom de Deus, não é algo nosso. Ela não nasce no nosso coração porque somos bons, pelo contrário. Ela nasce no nosso coração quando a gente entende que a gente precisa dessa fé para sermos pessoas melhores, para agradarmos a Deus, para estarmos perto de Deus. Então, a fé é um dom gratuito de Deus. Deus nos dá a fé. Quando a gente crê na palavra dele, quando a gente crê no Filho dele. Então, a fé, ela passa a nascer no nosso coração. Amém? Aqui diz assim, ó. A maioria das pessoas quer fazer alguma coisa para que Deus goste dele. Não é verdade? A gente faz de tudo para agradar a Deus, não é? Achando que essas nossas boas ações vai nos dar direito ao céu. Elas pensam que se forem boas de verdade, se elas fizerem tudo certo, ou a maioria das coisas, então Deus vai aceitá-las. As pessoas sentem-se bem e pensam que há alguma coisa tão pura nelas que elas podem até ganhar um pedacinho do céu. Foi o que eu estava falando antes, né? Gente, nenhum de nós somos bons o bastante para termos direito ao céu. Porque cada um de nós temos o pecado, temos a maldade dentro de nós. Não somos seres perfeitos a ponto de agradar a Deus, não é? Então a fé, ela vem trabalhar no nosso coração para nos deixar, né, aptos a estarmos perto de Deus, a chegarmos perto de Deus pela fé, né? Essa fé que é dada por Ele, que faz nascer no nosso coração e faz mudar a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar, as nossas ações, né? O nosso comportamento diante dele. Então a fé, ela vem aí para mostrar para a gente que a gente não é bom e que é por meio dessa fé que a gente pode ter a salvação de Deus. Mas a história não termina aí. Deus nos aceita por meio da fé. Isso sim é que é uma boa notícia. Não é o fato de você ser uma boa pessoa que vai fazer Deus aceitar você. É tendo fé no filho dele. Você... que minha vista não tá... Você não tem de arranjar uma fé de boca para fora, só de lábios. Você pode ter uma fé tão forte, tão viva, que você se apega totalmente, com toda a sua vida a Jesus. E então, como diz Romanos 1,17, você viverá, não apenas viver fisicamente, mas viver com força e poder, porque está vivendo nele, através da fé. Ocupe constantemente a sua mente com a palavra de Deus. É assim que você edifica a sua fé. Dê o melhor de si mesmo para viver da maneira que Deus quer que você viva, simplesmente porque você o ama e quer agradá-lo. A fé liberta você do ciclo vicioso de constantemente tentar construir o seu caminho para as boas graças de Deus. Ore pedindo uma fé genuína nele. Deus aceita você por meio da fé. Então, a gente vê aqui que não são as nossas boas obras, não são as nossas bondades, não são coisas que nós construímos dentro das nossas limitações humanas que vai fazer a gente ter o direito a estar diante de Deus. Mas a nossa fé em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus, né? Que deu a sua vida para que a gente tivesse essa fé salvadora no nosso coração. Amém? Então,
que Paulo queria dizer é que o justo ele vive pela fé. Então ele vive por aquilo que Deus ele tem entregue a cada um de nós aqui nesse mundo. Sem fé realmente é impossível agradar ao Senhor. Não adianta você fazer tantas coisas boas se você não tem fé, né? Se você não tem a fé no Filho de Deus, a fé na palavra de Deus, a fé no Deus Todo-Poderoso. Porque é a fé que nos aproxima de Deus, é a fé que nos faz ter o direito, né? De um dia estar com Deus. Então, não se julgue uma pessoa tão boa a ponto de não precisar ter essa fé, né? Que agrada a Deus. Porque nem toda bondade do mundo, não é? Vai estar acima da fé que Deus ele botou no nosso coração para agradá-lo, para estar diante dele. Amém? Então, esse é uma mensagem que eu quero deixar para vocês nessa manhã. Ninguém é tão bom que agrade a Deus a ponto de ter direito à salvação. É por meio da fé que nós somos aceitos por Deus. É por meio da fé que nós temos acesso a Deus, não é? É por meio da fé que a gente pode falar com Deus e Deus ele falar com a gente. É por meio da fé que nossas más ações, elas são perdoadas, elas são jogadas no mar do esquecimento. É por meio da fé que nós cremos que existe um Espírito Santo, o Espírito de Deus, que alimenta essa fé que está no nosso coração, né? Que nos mostra que precisamos ter essa fé para agradar a Deus. Então a fé, ela é a base, né? Ela é a base do cristianismo em relação a Deus. A fé, ela nos conduz, né, a compreender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Há pessoas que acham o sacrifício de Jesus bonito, mas eles não recebem aquele sacrifício como algo necessário na sua vida para estar diante de Deus, para ter direito a essa salvação que Deus, gratuitamente, por meio de Jesus, ele nos concedeu. Então é preciso ter fé. Muitas vezes as pessoas escutam a palavra do Senhor e indagam, né, muitas coisas, porque eles querem compreender a palavra do Senhor pelo meio natural, pelo meio lógico, né, pela sua limitação humana. Mas a palavra de Deus, como diz Paulo, né, aqui no versículo 16, o evangelho ele é poder, né? Ele é poder para salvar todos que creem. Então, se você não crê, você não vai compreender esse poder. Você não vai estar aberto a receber revelação do Espírito Santo sobre esse evangelho de poder. Então, tudo começa na fé, né? Tudo começa pela fé. Sem fé, você não vai entender. Sem fé, você não vai ver a glória de Deus. Sem fé, você não vai sentir a presença de Deus, porque tudo a gente tem que crer. Muitas pessoas foram curadas por Jesus porque elas creram que ele era o Filho de Deus. Elas creram que ele podia curar a vida delas, salvar a vida delas, né? Sempre Jesus dizia, se você crer, você vai ser curado. Se você crer, você vai ser abençoado, né? Então, tudo está no nosso crer, na nossa crença, na nossa fé em Deus e no Filho de Deus, no Espírito Santo. Então, aqui, o que a gente pode entender é que ninguém é bom bastante, nem faz coisas boas bastantes para ter direito à salvação, certo? O que nos faz ter direito a estar diante de Deus e ser aceitos por Deus como filhos amados é a fé. Então, se Ele já nos deu essa fé, né? Por meio da sua santa palavra, cabe a gente fortalecer essa fé. E a gente só fortalece essa fé se a gente sempre ter um tempo, tirar um tempinho para estar lendo a palavra de Deus, estar meditando na palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que essa fé, ela se torna forte, né? Ela se torna poderosa em nós, a ponto de sermos usados pelo Espírito Santo, né? Para fazermos coisas que agradem ao Senhor, pela fé,
Não porque somos bons, não porque somos capacitados, não porque somos o dono da verdade e fazemos algo em nome da nossa bondade, mas porque temos fé. Essa fé que alcançou o meu coração, essa fé que quer alcançar o teu coração nessa manhã. Talvez você esteja aí achando que Deus não te vê, que Deus não te ama, que Deus ele não está preocupado com você. Mas através desta palavra que eu estou lendo para você, ele está dizendo: filhinho, abre o teu coração, recebe a fé que eu estou colocando em você, fortaleça essa fé, viva por essa fé que eu estou dando a você por meio desta palavra. Então somente abre o teu coração, entenda que por meio da fé você alcança Deus. Entenda que por meio da fé você alcança os milagres de Deus. Entenda que por meio da fé você vê a glória de Deus. Aleluia. Entenda que por meio da fé há um caminho que ninguém pode impedir você passar. Há um caminho de glória. Há um caminho de intenso amor, de intenso equilíbrio junto a Deus. Então a fé nos conduz e nos faz ser aceitos por Deus. A fé em Deus. Então de nada adianta você ler a palavra se você não crê na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai ser para você uma palavra qualquer, uma palavra sem vida, uma palavra sem poder. Mas quando a gente lê a palavra de Deus por meio da fé, esta palavra, ela se torna vida em nós. Essa palavra, ela nos transforma, porque o poder de Deus, o evangelho, ele é poder de Deus, ele transforma a vida das pessoas. Tem muitas pessoas que recebem o evangelho, mas não deixam o evangelho, transformar a sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que por meio da fé nós podemos ter uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida que agrade a Deus. Por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nada que você faça, se não tiver fé, não vai agradar a Deus. Tudo que você faz tem que ter fé, porque é a fé que agrada a Deus. A fé que está no nosso coração, a fé que nós alimentamos, a fé que nós cuidamos, que nós guardamos. Quantas coisas vêm na nossa vida para provar a fé que nós vivemos. Quantas situações, quantas palavras, quantas afrontas vêm para abalar essa fé que está no nosso coração. Por quê? Porque o inimigo sabe que a partir do momento que a gente fragiliza essa fé, nós vamos ser atingidos, nós vamos abrir brecha para eles, para os demônios na nossa vida. Porque é a fé que faz com que sejamos aceitos pelo Senhor. Então, cuida da tua fé. Glória a Deus. Cuida da tua fé. Fortalece a tua fé no Senhor. Ler a palavra do Senhor, Eu não sou hipócrita de dizer a você que eu leio a palavra do Senhor todo dia e medito nela todo dia, mas sempre eu procuro me policiar, E dizer para mim mesma que eu preciso me fortalecer. Eu preciso fortalecer a minha fé no Senhor. E a gente só fortalece por meio da palavra de Deus. Não há outro caminho para a gente fortalecer a fé. Não há outro caminho para a gente conhecer melhor essa fé que movimenta o nosso coração e nos aproxima de Deus. A não ser por meio da palavra de Deus. Não há outro caminho, querido. É a palavra de Deus, que faz com que a gente descubra que temos uma fé poderosa, Uma fé que faz mover montanhas, uma fé que faz morto ressuscitar, uma fé que faz o mar se abrir, uma fé que faz cego andar, cego enxergar, coxo andar, mudo falar, surdo ouvir, uma fé que faz coisas que para a nossa limitação humana é impossível. Mas tudo isso acontece por meio da fé. Certa vez Jesus chegou num lugar, passou numa cidade, com intenções de curar naquele lugar.
Mas quando ele chegou naquele lugar, ele não encontrou fé nos corações. E ali ele não pôde fazer um milagre sequer. Não porque ele não queria fazer, mas porque não havia fé nos corações das pessoas. Então, o que faz os milagres acontecerem na nossa vida é a fé. Então, se a tua fé está fraca, fortifica a tua fé. E se você acha que ainda não tem fé no seu coração, a ponto de sentir a presença de Deus, peça a Deus essa fé. Peça a Deus essa fé que faz com que você esteja próximo ao Senhor, que faz com que você sinta a presença do Senhor, que faz com que você sinta as mãos do Senhor sobre a sua vida. Porque Ele quer fazer milagres, Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer curar, mas é preciso ter fé no coração. Então, que haja fé no nosso coração para as coisas boas de Deus, que haja fé no coração para a salvação, não só para milagres, mas para a salvação. Que você entenda que é necessário estar salvo para ter direito ao céu. Amém? Se você deixar de lado um pouco as suas críticas, se você deixar de lado um pouco as suas verdades, as suas convicções, né? E você ler a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu quero entender a tua palavra. Eu quero compreender essa fé que os cristãos tanto falam. Eu quero, Senhor, entender que eu preciso dessa fé, né? E quando a gente começa a ler a palavra de Deus com humildade, deixando de lado o nosso eu, deixando de lado os nossos porquês, o Espírito Santo, Ele vai se revelar para nós por meio dessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Porque nós precisamos ser humildes diante de Deus e reconhecer que precisamos dele, das revelações dele, da presença dele, da salvação dele. Porque se a gente não reconhece isso, a fé não vai ter lugar no nosso coração. Então precisamos ser humildes para receber essa fé em nosso coração e fortalecer essa fé dentro da gente. Amém? Então essa palavra que eu tenho para deixar para vocês, que vocês meditem, não é? Que não são as nossas boas atitudes que vai nos dar uma oportunidade de salvação, de estar junto a Deus, mas é a fé. É ela que nos faz ser aceitos por Deus. É ela que nos aproxima de Deus. Amém? É a fé. É como se fosse um imã, né? Quando a gente tem fé, automaticamente Deus, Ele está olhando por nós. Deus, Ele está nos vendo por meio dessa fé. Essa fé que chama a atenção de Deus para a nossa vida. Então, fortalece a tua fé. Aceite o conselho de Paulo, né? Aceite o conselho de Paulo. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, tua família, teu trabalho, teus estudos. Olha, que Deus abençoe os teus planos nessa terra. Mas que apesar de tudo e sobre tudo isso que eu acabei de falar, você tenha fé no coração, a fé em Deus necessária para estar diante da presença dele, amém? Eu preciso fortalecer a minha fé, porque fé eu tenho. Às vezes a gente está com um dia com a fé lá em alta, um dia a nossa fé está fraca porque alguma coisa abalou a nossa fé ali, quis derrotar, quis destruir a fé no nosso coração. Mas o Senhor vem, nos fortalece, nos lembra que a fé que nós temos dentro da gente foi Ele que nos deu. E aquilo que Ele nos dá, nada nem ninguém pode roubar nem destruir, amém? Então, essa fé que está no teu coração, lembra que é ela que faz com que Deus se agrade de você. Amém? Beijo a todos, que Deus abençoe. Essa semana ainda vou continuar lendo esse livro maravilhoso de Romanos. Eu espero que vocês também tenham colocado um propósito no coração de ler algum livro, né? Escolham um livro para meditar. Leiam. Se não quiserem começar pelos grandes, comece pelos menores, não é?
Vá pedindo direção a Deus, vá orando, que Deus ele vai se revelar para você. E vai dizer para você o que ele quer de você, né? Cada um de nós temos um chamado, temos um propósito. E aí a gente tem que pedir a Deus direção, né? Para fazer o propósito de Deus nesse mundo, amém? A todos. Amém.